Nós vamos ver algumas dicas úteis relacionadas com os produtos. Então, tanto relacionado com relação a cadastro, como a consulta, e assim por diante. Tá? Então, vamos ver aqui algumas dicas. Então, a gente vai falar aqui em torno de 9 dicas relacionadas com os produtos. Né? Uma primeira dica está relacionada com a configuração dos itens apresentados. O que é essa configuração dos itens apresentados? Né? Por que ela é importante? Se você observar, quando eu faço uma consulta aqui, ou quando ele abre a tela inicial aqui da consulta, ele apresenta uma quantidade de produtos. Tá? Aqui, por exemplo, está apresentando 200. Dá para você ver que nessa parte da tela aqui, ele está apresentando. Ele vai paginando de 10 em 10. Né? Então, aqui tem 20 páginas. Você pode configurar também a quantidade que você quer mostrar aqui na página. 10, 20 ou 30. Então, você tem várias configurações. Clicando aqui, você vai para o final, né? Ou vai paginando. Página, item, elemento a elemento. Essa configuração aqui, 200, é o padrão. Né? A quantidade mínima de itens que apresenta. Isso também acontece quando você faz a consulta na hora da venda. Eu vou consultar lá a venda ou em outros locais do produto que permite a consulta. Agora, por que não vem, por exemplo, todo o cadastro de produto? Essa empresa, por exemplo, que eu utilizei, que estou utilizando, ela tem 5.000 itens cadastrados. Né? Um pouquinho mais de 5.000 itens cadastrados. Tá? Por que eu não mostro logo 5.000 itens aqui na tela inicial? Bem, questão simples, né? Nós estamos falando da web, é questão de velocidade mesmo. Tá? Quanto mais informações eu trafegar, se a minha internet for lenta, né, e dependendo da velocidade, a quantidade de pesquisas que eu faço, o sistema vai ficar bem lento. Tá? Então, a realidade aqui, esse limite de consulta, eu tenho aqui o padrão de 200 e eu tenho a questão do limite até 500. Tá? E um detalhe é que quando eu busco essa informação, ela apresenta em ordem alfabética. Tá? Então, se eu pegar aqui a configuração que já é feita lá no cadastro da empresa, no cadastro de empresa eu já vou dizendo aqui, olha, eu quero dizer aqui quantos itens vai aparecer. Tá? Eu quero que apareça 1.000 itens. Não, não vai aparecer 1.000 itens, porque a configuração máxima é 500. Né? Eu quero que apareça 20. Não vai aparecer 20, porque a quantidade... A 20 até aparece, né? Menos até aparece, não vai aparecer mais. Né? Se você tiver uma internet que é muito lenta lá no cliente, se você quiser diminuir o fluxo também, não, eu quero que apareça só 100 itens, eu quero que apareça só 50, só 80. Então, eu tenho essas modificações aí que eu posso também estar fazendo, são configurações. Mas aqui, o B-Registros aqui está dizendo, tá? Então eu tenho o limite de 500 e eu tenho aqui o padrão de 200. Aí eu posso diminuir, né? Não posso colocar 0 aqui, porque aí o sistema não vai funcionar. Então, o primeiro recurso que eu tenho em relação ao produto, que eu tenho que observar, é essa possibilidade, então, de fazer esse tipo de configuração aqui. Mas, a partir daí, a gente abre outras situações, pode tratar outras situações, né, que já são recursos relacionados com a própria busca. Existem 2 tipos de busca de dados aqui no grid. Quando eu estou com esses dados aqui no grid, eu posso fazer 2 tipos de busca. A gente chama de busca parcial. O que é a busca parcial? Se eu colocar aqui, ó, AB, ó, ele já veio aqui. Se eu colocar ABRA, ó, ele já fez uma busca. Pegou todos que estão no grid, né, no que a gente chama até de dataset, que tem essa ABRA no nome. Tá? E aí, tanto faz ser maiúsculo como minúsculo. Aqui não tem problema. Eu estou pegando todo... Aí, se eu colocar mais um A aqui, você vê que ele pegou só a abraçadeira. Por quê? Porque o outro Abra é um espaço na frente. Tá? Então, se eu pegar Abra, colocar o Nylon N aqui, ele vai buscar tudo que é Nylon. Então, esse recurso que o sistema ele permite aqui. Só tem um detalhe. Isso aqui é o que a gente chama de busca parcial. Por que é busca parcial? Porque eu estou buscando só dentro desses 200 itens que apareceu aqui no grid. Tá? Agora, se for observar, ele vem em ordem alfabética. Então, acabou aqui em arame. Tá? Só que agora eu quero buscar outros itens que não estão aqui nesse grid. Aí eu vou escrever aqui, por exemplo, saco. Saco. Saco não apareceu nada aqui. Por quê? Porque não está naqueles 200 itens que eu pedi. Então, eu vou ter que fazer a consulta e dar um Enter. Aí, do momento que eu dou um Enter, ele vai buscar, olha, a quantidade de itens que tem saco no nome. Então, tem sacola, saco. Né? Se eu quiser só saco D,
dou um espaço aqui, buscar menos itens. Se você observar aqui, apareceu, ó, 10 itens. Se eu colocar saco aqui novamente, ele vai buscar 150. Então, tem 150 itens que tem aqui com saco no nome. Né? Se eu pegar aqui só sacola, consulta, olha, sacola eu tenho 30 itens que é sacola. Mas eu tenho que dar o Enter. Por que eu tenho que dar o Enter? Porque eu tenho que alimentar esse dataset, esse repositório de informações. E aí, quando eu alimento o repositório de informação, aí eu posso fazer continuar a minha pesquisa aqui. Né? Olha, eu trouxe aqui, agora eu vou pesquisar dentro desse conjunto de informação. Então, dentro desse conjunto de informação, eu quero, por exemplo, a alça. A alça está aqui dentro, ó, sacola, alça. Tá? Então, se eu pegar, por exemplo, e fizer uma busca de saco, tá? E dentro do saco, agora, tá? Eu vou digitar, ó, sem dar o Enter. Se eu der o Enter, ele faz uma nova busca. Então, assim, a alimentação é o Enter. Eu coloquei a informação aqui, deu o Enter, ele buscou aquele conjunto de dados. E dentro do conjunto de dados, eu vou tratar essa informação. Tá? Então, quando eu digito aqui e vai aparecendo, à medida que vai aparecendo aqui, ó, porque eu estou fracionando a minha busca. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que existem dois tipos de busca: a busca parcial e a busca completa. Né? A completa, ela vai buscar aquelas informações dentro do banco relacionadas com aquela pesquisa que você fez e tem que teclar o Enter. Tá? Então, não adianta, você cadastrou 5.000 itens, aí você escreve aqui, lá no começo, a informação veio lá, aí eu trouxe aqui a informação do começo. Tá? Aí eu fui lá e busquei meus itens novamente aqui. Beleza. Agora eu falo assim, ué, mas eu estou digitando aqui, sacola não veio. Cadê a sacola? Não veio. Né? Eu coloquei saco aqui, sacola não veio. Ah, não migrou. Está errado o sistema. Né? Tem lá, o cliente tinha lá sacola cadastrada e não veio. Não vai vir nunca. Tá? Se eu não disser, porque o que eu disse? Eu disse que está vindo 200 itens, e nesses 200 itens, aquele dataset inicial, aquele repositório, ele vem com os 200 primeiros itens em ordem alfabética. Sacola está lá no final, que é a letra S. Então, eu tenho que dar um Enter aqui para vir as sacolas. Tá? E aqui, novamente, agora. Né? Se eu quiser digitar aqui, abraçadeira, sumiu a abraçadeira. Mas sumiu porque não está dentro da sacola que eu estou procurando. Vou ter que fazer uma nova pesquisa. Dou um Enter aqui e vai aparecer as abraçadeiras. Né? Então, é esse tipo de informação que eu tenho que fazer a análise. Uma outra coisa que eu posso fazer aqui também é fazer a pesquisa por marcas, se eu quiser. Tá? Se eu quiser, ó, aqui eu coloquei marca própria. Olha, eu digitei própria aqui, ó, Pro. Tá? Já veio a marca própria aqui. Se eu quiser digitar aqui, eu quero todos os produtos que a marca é própria. Então, eu vou colocar aqui, marca própria. Aí dou Enter, ele vai trazer para mim. Trouxe 80 produtos que a marca é própria. Tá aqui. Tá? Então, eu trouxe aqui 80 produtos que a marca é própria. Beleza. Tá? Então, esses produtos de marca própria. Aí, dentro desse conjunto de dados que eu trouxe aqui, eu posso, por exemplo, pesquisar café. Olha, café que a marca é própria. Ele vai fazer o filtro para mim aqui, sem eu dar Enter. Tá? Porque se eu der Enter, ele vai buscar novamente informação. Então, a alimentação ela vem a partir daí. Tá? Então, é um recurso que tem no sistema, a gente tem que saber usar, é lógico, para ensinar o cliente como usa. Porque uma vez que eu trouxe essa informação, fiz o filtro do dataset, eu posso analisar, por exemplo, qual o produto que está com NCM aqui, esse NCM, eu quero pesquisar um NCM. Tá? Se eu pegar aqui o NCM 210.11.10, aí ele trouxe o produto para mim que tem esse NCM aqui. Então, eu faço a consulta. O NCM eu consulto dentro dessa consulta que eu fiz aqui, como se fosse uma subconsulta, consulta dentro do dataset. Tá? Posso ver o que é quilograma dentro daquilo que eu fiz a consulta. Tem alguma coisa que é quilo aqui dentro dessa consulta? Tá? Ele buscou para mim. Ó, os produtos que é KG aqui, mas os produtos são quilograma também como unidade. Tá? Então, toda essa informação vai depender muito do tipo de cliente que você está trabalhando. Né? Porque o cliente, quando tem muitos dados, ele vai ter essa necessidade. A mesma coisa acontece quando eu faço uma busca aqui na área de venda. Tá? Então, vou fazer uma venda. Automaticamente, fiz uma... E a venda tem outro recurso, né? A venda que eu já posso fazer, inclusive, já fazer um filtro aqui. Tá? Se eu fizer uma consulta aqui,
Se o produto tiver, ele já vai trazer para mim automaticamente aqui os itens que estão aqui. Sempre lembrando que ele vai buscar a quantidade de item que eu configurei lá. Aqui ele vai trazer 200. Tá? Então, ele vai fazer a configuração. E aquele mesmo princípio que a gente explicou lá. Tá? Ele consulta por marca, ele vai trazer, se eu procurar aqui, sacola, aí ele vai fazer a busca de sacola, ele vai trazer. Tá? Aí eu posso dar. A diferença daqui é que eu não preciso de fazer o Enter, ele vai automaticamente buscando aqui. Tá? Ou também posso dar o Enter, ou clicar em pesquisar e assim por diante. Tá? Só que eu tenho que lembrar que essas consultas são consultas dinâmicas, né? Mas aquele mesmo conceito que a gente colocou lá, que vem uma quantidade de dados para mim, para minha tela, e a partir dessa quantidade de dados que vem, eu vou trabalhar esses dados. Então, a ideia do conceito é essa. Né? Vem a quantidade de dados e eu vou trabalhar. Estou paginando a consulta aqui. Né? Não posso trazer tudo, porque senão o sistema fica lento. Aí eu vou ter o problema da questão da internet, o sistema é web. Né? Tá, então duas coisas que nós vimos aqui. A questão de limite, que está relacionado com consulta, e os recursos da consulta. Tem uma outra situação, que é a situação de consultar, de filtrar a própria situação dos produtos. A situação dos produtos, ela é dividida em 3 elementos. Né? Então, você pode ter um produto. Que situação o produto ele pode se encontrar dentro do sistema? Né? Ele pode ser ativo ou inativo. Tá? Ou se não, todas as situações. Então, o produto está ativo ou está inativo. Inativo é aquele produto que você já não faz a venda, aí tem outros recursos lá. Mas aqui eu posso também fazer uma consulta dizendo que tipo de produto eu quero visualizar. Então, eu vou aqui em filtros, eu tenho filtros aqui. Em filtros eu tenho os produtos são ativo, inativo ou todos. E aqui eu posso fazer, eu quero ver só os produtos que estão ativos. Não, eu quero ver só os produtos que estão inativos. Eu quero ver todos os produtos ativos ou inativos. Para fazer uma consulta, para ver um estoque ou uma coisa nesse sentido. Então, tem esse filtro aí também que eu posso utilizar em relação aos produtos. Uma outra situação que eu tenho em relação a produtos é a configuração de casas decimais. E aí eu tenho duas situações. Essa configuração é feita no cadastro de empresa. Eu tenho a situação de casa decimal para preço e casa decimal para quantia. No caso de preço, eu posso ter até 4 casas decimais. E no caso de quantia, eu posso ter até 6 casas decimais. Né? Eu posso ter de 0 a 6. Quando eu coloco aqui 0 na quantia, que é o padrão, automaticamente o sistema ele vai fazer algumas identificações. Né? Porque geralmente, quem vende unidade, eu estou vendendo uma loja de roupa. Uma loja de roupa não vai vender meia calça, vai vender a calça inteira. Né? Então, via de regra, é padrão mesmo a quantia ser 0 casas decimais, a quantia ser inteira. Tá? Agora, tem outra questão também que o sistema leva em consideração. Né? Em relação a preço, a gente tem que lembrar isso aqui. Tá? A quantidade e essa configuração aqui, ela se aplica tanto em cadastros e consultas, quer dizer, aqui na tela de consulta, se eu altero lá a quantidade de casas decimais, ele vai alterar também a casa decimal aqui. Ele vai alterar também a casa de decimais quando eu vou aqui visualizar o produto. Né? Então, se eu coloquei 3 casas decimais, ele vai aparecer aqui 3 casas decimais. Tá? Ok? Também, se for utilizar a tabela de preço, também aparece a quantidade de casas decimais. Então, esse é o recurso, ele alcança tudo isso, ele alcança no sistema inteiro. Né? Essa configuração aqui. Agora, eu tenho uma outra situação, que é quando eu vou fazer a emissão de NFE e NFCE. Pode ser que o cliente ele queira que a NFE e NFCE ela também saia com casas decimais adicionais. Tá? Então, aí você tem aquele local ali, a configuração para utilizar esse tipo de situação. Né? Então, você tem essas duas situações aí que você pode utilizar. Tá? Tanto na questão de cadastro e consulta, como na emissão do documento fiscal. E tem mais um detalhe, que é vinculado à unidade. Se você não faz, se você deixa aqui como 0 as casas decimais, o sistema ele vai automaticamente identificar em relação à quantidade. Olha, em relação à unidade. Então, por exemplo, quilograma. Quilograma vai ter sempre 3 casas decimais. Metro, litro, tonelada, dúzia e alguns outros que não são tão utilizados assim, como centímetro quadrado, centímetro cúbico. Tá? Então,
vai automaticamente assumir como sendo fracionado, como tendo casas decimais. Então, o sistema já faz isso automaticamente, quando você deixa lá como zero. Tá. Além da casa decimal, uma outra coisa que eu posso configurar, e é importante essa configuração, é a questão da visualização do preço de custo. Porque pode ser que o cliente, o cliente ele tem essa tela aqui voltada lá, ou a pessoa que está comprando lá, ele tem acesso a essa informação. Ou mesmo a questão de um funcionário. Pode ser que o lojista ele fala assim, não, eu não quero que meu funcionário veja o preço de custo. Né? É padrão do sistema não mostrar o preço de custo. Padrão, já não mostrar, por causa disso mesmo, né? Preço de custo, quem tem que ver o preço de custo é o dono da empresa, é um gerente, assim por diante. Então, você tem que indicar no cadastro do usuário, se o usuário ele vai ou não ver o preço de custo. Né? Por padrão, ele já utiliza o preço de custo. Esse é o padrão do sistema. Quer dizer, ele não mostra o usuário. Né? O padrão, eu tenho aqui. Tá? Se eu pego um usuário novo, ele não vai aparecer essa coluna de preço de custo, nem aqui na edição vai aparecer o preço de custo. A informação fica aqui, mas aparece zero. Né? E aí aparece aqui, preço de custo, custo médio, compra, aparece tudo como zero. A pessoa só vê o preço de venda na consulta. Tá? Agora, se eu colocar no cadastro de usuário para ele ver o preço de custo, aí ele vai verificar o preço de custo. É padrão não ver o preço de custo do sistema no grid, nas consultas. Tá? Então, se você tem um usuário que tem que ver o dono, você tem que colocar lá na configuração do usuário para verificar o preço de custo. Tá? E esse recurso ele é utilizado tanto na questão de cadastros e consultas. Isso é muito importante, né? Porque é uma proteção que o sistema tem, para proteger o dado do cliente, tá? Em relação à questão de custo. Tá? Um outro recurso que o sistema tem, se você perceber, quando eu termino um cadastro de um determinado produto, eu tenho duas opções aqui, quando eu estou incluindo um produto. Se eu incluir um produto e for um produto sem código de barra, tá? Eu poderia, por exemplo, incluir esse mesmo produto várias vezes, porque a validação ela é feita em cima de código de barra. Se não tem o código de barra, eu posso ter vários produtos, inclusive a mesma descrição. Isso pode acontecer, por exemplo, tem cliente que trabalha com um produto mesmo nome, só diferencia o preço, ou alguma coisa que ele coloca lá na frente. Então, assim, isso acontece, principalmente em loja de roupa e assim por diante. Via de regra, tem que utilizar o jeitinho, o código de barra, mas pode ser que não tenha. Então, como eu vou evitar que uma pessoa ela cadastre um produto sem código de barra várias vezes, né? Então, eu tenho aqui, ó, cadastrar um produto sem jeitinho. Ele coloca aqui 10. Já as configurações tem aqui, configuração padrão, ok? Tá? Aí vou salvar. Se você perceber, aqui está pedindo para colocar o NCM. Ok, salvei o produto. Você percebe que ele está perguntando aqui, ó, produto cadastrado com sucesso. Deseja continuar cadastrando o produto? Se eu colocar sim, ele retorna para cá. Tá? Se eu colocar não, ele vem para a tela principal já trazendo o produto que eu acabei de cadastrar. Né? Esse produto aqui. Produto sem jeitinho. Então, eu acabei de cadastrar o produto. Por que isso é importante? Porque é o seguinte, se eu não fizer a pergunta e ele retornar lá para aquela tela novamente, ele vai ter a possibilidade de cadastrar o produto novamente, repetindo o produto. Tá? Então, para evitar essa repetição do produto, o que eu faço? Eu deixo aquela configuração lá é padrão. Ele sempre pergunta se eu quero cadastrar ou não. Essa configuração aqui. O padrão é perguntar. Isso quando eu cadastro, quando eu faço a clonagem e assim por diante. Só que se por acaso o cliente, não, meus produtos todos tem código de barra, eu não quero que fique fazendo essa pergunta. Eu quero que, ou o cliente fala assim, não, meus produtos todos eu quero que, todas as vezes que for cadastrar, eu quero produtos sem código de barra, eu quero solicitar a inclusão aqui. Tá? Então, se o cliente toda vez quiser a inclusão, não quiser fazer aquela pergunta, aí você tem que configurar no cadastro da empresa, nos atributos da empresa, você vai dizer aqui que o cliente, aqui ó, produtos retorna grid após o cadastro. Se eu colocar para retornar grid após o cadastro, ele não vai fazer aquela pergunta, ele vai vir direto logo para o grid.
Aí eu vou ter que dar incluir de novo. Isso garante que eu não vou ter aquela possibilidade de ficar duplicando produto. Então, se você tem um cliente que reclama, toda hora que repetindo produto, esse tanto de produto aqui com o mesmo nome, com preço diferente. Marca lá para ele pedir a inclusão. E quando ele pede a inclusão, ele não herda a informação anterior. Tá? Porque esse recurso de eu estar buscando, de eu retorno. Quando eu retorno, somente essa questão de eu retornar um produto aqui, eu fazer a inclusão novamente, tá? Quando eu termino a inclusão, ele retorna para mim a descrição do produto aqui. Né? Por quê? Porque eu posso querer cadastrar um produto praticamente igual, só o código de barra que é diferente. Eu quero acrescentar, estou cadastrando um produto aqui que a cor é uma, a azul, quero cadastrar outra agora que é verde. Então, assim, os dados vão ser os mesmos. Tá? Então, eu vou dizer, não, quero continuar cadastrando, facilitar meu trabalho. Tá? Então, tem esse tipo de recurso, que é o recurso padrão do sistema. Mas, não, eu quero voltar toda vez pedir para incluir, porque eu quero começar a partir de dados zerados. Aí você tem aquele recurso, né, de marcar lá no cadastro de empresa para poder retornar para esse grid aqui, para o grid inicial após o cadastramento, né, para evitar a duplicação. E agora, as 3 últimas dicas. Né? Então, tem aqui relacionado com a visualização do estoque. Né? A visualização do estoque ela é muito análoga ali um pouco à questão do custo. Tá? Só que é inverso aqui, porque na realidade, todo usuário ele visualiza o estoque no grid. Tá? Então, o estoque ele aparece aqui no grid. Tá? No momento que eu acessei o cadastro produto, o estoque apareceu aqui. Então, tem aqui o estoque do produto apareceu. Beleza. Tá? Agora, um detalhe. O cliente também está vendo estoque. Todo mundo está vendo estoque aqui. Né? Se você estiver vendendo e o cliente tiver acesso a essa tela, ou na própria área de venda, então está todo mundo vendo estoque. Não, eu não quero que fique vendo estoque aqui no grid. Tá? Aí eu tenho outro recurso. Se eu não quiser que está vendo estoque no grid, eu vou lá configurar no usuário para que não veja o estoque no grid. Produtos não visualizam estoque no grid. Agora, isso é utilizado no cadastro na consulta, né? Agora, essa opção de consultar o estoque, aí eu posso estar consultando o estoque, porque na realidade, se eu não tenho estoque todo relacionado no grid, eu quero consultar um produto específico. Tá? Eu quero consultar esse produto aqui. Eu posso vir aqui, se eu não tiver aqui o estoque no grid, eu venho aqui e consulto o estoque. E aí, consulta estoque, eu tenho 2 recursos aqui. Tá? Quer dizer, eu tenho essa consulta do estoque no grid e eu tenho a possibilidade de, se eu tiver mais de uma empresa aqui, várias empresas, tá? Aqui aparece para mim o estoque de todas as empresas. É lógico que eu tenho que marcar aqui, bem selecionada a empresa principal, a Master, né? E a partir daí eu posso, ou a Master é uma empresa que eu estou logado, né? Posso estar logado em outra empresa. E aqui vai aparecer as empresas que eu tenho, no caso de multi-empresa, que apareceu o estoque de todas as empresas. Então, além de eu ter essa opção de ver o estoque de uma empresa, eu posso ver o estoque de todas as empresas aqui nessa consulta. Então, esse recurso aqui é importante. A consulta do estoque parece até redundante, mas é as 2 situações. Eu posso não mostrar o estoque aqui na coluna no grid e posso consultar aqui estoque de várias empresas aqui também. Então, esse recurso aqui é da consulta do estoque. Esse de várias empresas é quando é multi-empresa. Né? Uma outra situação. Estou cadastrando, não estou migrando, estou cadastrando um determinado item e eu quero... Porque o estoque inicial, eu posso trazer ele através de uma migração, né? Ou eu posso trazer ele, uma empresa que está começando agora, ela começa com o estoque zerado, faz a importação das notas e lança o estoque dentro do sistema, ou a pessoa quer cadastrar e já quer incluir o estoque inicial. Tá? Como o estoque é dinâmico, o estoque do sistema é dinâmico, todo estoque inicial é lançado um ajuste no estoque. Então, quando eu faço a inclusão de um produto no sistema, na inclusão, eu posso lançar o estoque aqui. Né? Posso iniciar, cadastrar o produto já lançando o estoque do produto. Eu posso lançar aqui, já fazia aqui, lancei o produto meu, tá? E aí automaticamente eu já vou lançar aqui o estoque do produto. O produto está cadastrei o produto, está o estoque aqui.
O estoque 10 aqui. Então, eu posso lançar esse estoque do momento que eu estou. Agora, se eu for editar o produto, aí eu já não tenho mais o que fazer no estoque. O estoque já está bloqueado. Por quê? Porque o estoque é um ajuste. Se eu tiver que alterar esse estoque aqui, eu tenho que fazer um ajuste no estoque. Ajustar o estoque aqui para poder tirar ou colocar. Mas no momento inicial, na partida, no start do sistema, eu posso utilizar esse recurso aqui. Estou incluindo, já lancei o estoque. Tá? Em relação a produtos, existe uma outra questão, que são as conversões fiscais. Tá? Porque existem, já faz parte da própria automação do sistema, algumas informações, características, por exemplo, a questão da entrada. Se você estiver dando entrada em cigarro, ele vem lá do fabricante, né, ou do distribuidor, quando não é, né, quando com nota, então ele vem lá, a unidade é 1.000. Tá? Só que a venda é feita em maços, né? Cada maço tem lá 20, parece. Tá? Então você tem lá, o sistema ele faz a conversão, ele converte de milheiro para maço. Tá? Então ele é utilizado para entrada de cigarro, porque todo o controle de entrada ou de saída é feito em maços. Tá? Então o sistema já faz essa conversão. Aí tem que ir lá na operação, tem que fazer isso, cadastrar na operação, quando é cigarro, para supermercado e assim por diante. Isso em relação a entradas. Em relação à saída, tem uma outra situação também, que é a conversão fiscal de unidade. Né? Por exemplo, tem lá a possibilidade de colocar um recurso, transforma unidade de UNID para o N. É porque em algumas situações, por exemplo, vasilhames de gás e algumas outras, o sistema, o físico, ele não aceita esse UNID, a nota da rejeição. Tem que ser o N. Só que o N, não existe esse tipo de unidade no CIMAC. Quando você cadastra um produto, você não tem aqui a opção de UN, você tem a opção de UNID, tá? Que é o padrão, praticamente, essa aqui é uma conversão que existe de nomenclatura de unidade. Só que existem algumas exceções. Então, nas exceções, o sistema transforma o UNID para o N, né, para evitar rejeição. E existem algumas conversões que são automáticas, né? Por exemplo, se a nota é para o exterior, ele vai transformar M em metro, UNID em um N, tá? Porque são as unidades que as notas para o exterior aceitam. Então, o sistema ele também tem esse tipo de automação. Então, são algumas dicas úteis, tá? que podem ser utilizadas e bem utilizadas em relação aos produtos, né? Tanto na parte de cadastro como na parte mesmo de consulta, pesquisa e outras configurações podem ser adaptadas às atividades do cliente que está utilizando o sistema.